Olá, moçada das terceiras séries do ensino médio do Colégio Cesídio Ambrogi. Uma boa tarde a todos. A solicitação aí de vocês de uma aula para refrescar a memória das habilidades necessárias aí para o fechamento do bimestre. Então eu preparei alguma coisa aí para a gente relembrar então as habilidades desse bimestre. Vamos nessa? Habilidades propostas às terceiras séries do ensino médio. Então, é o segundo bimestre, o segundo bloco de atividades, foi mandado para vocês aí alguma coisa sobre polinômios, tá? Eu falei o que era polinômios e dei exemplo de algum deles. Então, aqui eu tenho um polinômio de grau 3. Como é que eu sei que ele é grau 3? O expoente da variável x de maior valor é o 3. Ó. Então, esse polinômio é um polinômio de grau 3. Características de um polinômio. Eu preciso conhecer algumas características dele. Os coeficientes numéricos. Quem são os coeficientes numéricos? São os números que acompanham as variáveis, também chamado de termos do polinômio, tá? Então eu tenho aqui, ó, termo A, que vale 1, o termo B, mais 3, o termo C, menos 22, e o termo D, menos 24, tá? Então também eu posso chamar de termos. Então aqui eu listei eles, ó. Termo A valendo 1, termo B, 3, termo C, menos 22, termo D, menos 24. O grau, como eu já falei, ó, como é que eu acho o grau do polinômio? Eu verifico aqui quem é o maior expoente dele. Ele começou com o expoente 1, expoente 2, terminou no expoente 3. Então, esse polinômio é de grau 3, tá? Polinômio de grau 3. O polinômio do exemplo, como eu falei, ó, o polinômio do exemplo é um polinômio de grau 3, porque ele tem o expoente 3 como sendo o maior expoente deles ali. E o que vem a ser a raiz de um polinômio? Raiz do polinômio é o valor concedido à variável x que zera o polinômio. Como exemplo, vamos pegar aí um polinômio referente a uma equação do segundo grau. Tem aqui uma equaçãozinha do segundo grau aqui, que é um polinômio também, tá? Então, eu tenho 1x2 menos 8x mais 12 igual a 0. Tá joia? Conhecendo que uma das suas raízes é 2, como é que eu sei, como é que eu faço a prova real? Para ver se realmente o 2 é a raiz dele. Eu coloco o 2 no lugar do x. Ó. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado menos 8 vezes 2. Então, 2 elevado ao quadrado, 4. Menos 8 vezes 2, 16. Mais 12 é igual 4 e 12, 16 menos 16, 0. Tá? Então, o 2 era esse polinômio. Então, eu posso dizer que o 2 é uma de suas raízes. Porque raiz é aquele número que zera o polinômio. Tá joia? Continuando aí, pessoal. Técnicas para calcular as raízes. Eu tenho, na equação do segundo grau, duas maneiras de eu chegar nas raízes. Uma delas, já conhecida de todo mundo aí, é o teorema de Bhaskara, né? O teorema de Bhaskara, eu utilizo ele, eu acho as raízes. Mas, falando-se em polinômio, a gente vai achar as raízes através das relações de Girardi. O Girardi, estudando raízes de polinômios, ele verificou que, numa equação de segundo grau, eu somando as suas raízes, eu vou encontrar o valor do termo B. Então, nessa equação aqui, ó, eu somei as raízes. Qual é os números que somado me dá o B? Me dá o 8.
2 e 6. Ou poderia ser 5 e 3? Poderia. Poderia ser 4 e 4? Poderia. 7 e 1? Poderia. Mas o que fecha, o que realmente eu descubro que são raízes, é que a soma tem que ser igual a 8 e o produto deles igual a 12. Então, só dois números somados dá 8, multiplicados dá 12. Então, as raízes serão, então, o 2 e o 6. Tá? O 2 e o 6 serão raízes desse polinômio. 2 mais 6 dá 8. 2 e 6 dá 12. A soma dá o termo B, o produto dá o termo C. Ok? Pessoal, outro exemplo aí de um polinômio. Uma equação do terceiro grau. Terceiro grau. Como é que eu sei que ela é de terceiro grau? O x elevado a 3 é o maior de seus expoentes. Tá? Então é uma equação do terceiro grau. Beleza? Pelas relações de Girardi, o terceiro grau vai ser idêntico lá ao segundo. Por quê? A soma das três raízes dá o termo menos o termo B sobre A. A soma das três raízes, tá? Dá o termo B sobre A. E o produto entre elas vai dar o termo C. O termo C é o produto entre elas, tá? Então, como que eu vou achar a raiz disso aí? Como que eu vou encontrar essa raiz? Eu conheço. Suponhamos que aqui eu conheço uma de suas raízes. Eu conheço que uma das raízes é 2, tá? Essa raiz somada com mais duas vai ter que dar igual ao termo B. Então, essa raiz somada com mais duas é igual ao termo B. O termo B aqui é menos 2, tá? O termo B é menos 2. Então, qual seria esses dois números que somados só sobraria o 2? Dois números idênticos e de sinais contrários. Digamos que o 1 e o menos 1. 1 e menos 1 somado dá 0. Mais o 2 que eu sei que sobraria o 2 para o termo B. Então, a soma dessas três raízes seria igual a menos o termo B sobre A. Ou seja, menos 2 sobre A, que é 2. Tá? E o produto? O produto delas seria 2 também, ó. O produto delas, o termo C, 2 também. Como que eu chego, então, do produto dessas três raízes sendo 2? Uma delas eu conheço, que é o 2. E as outras duas, 1 e menos 1. 2 vezes 1 dá 2, vezes menos 1 dá menos 2. Tá? Menos 2, menos com menos dá mais. Então, eu tenho que o termo C dessa equação é igual a 2, ou seja, é igual ao produto entre as raízes. Produto entre as raízes, tá? Então, dessa forma, eu conheço as três raízes da equação do terceiro grau. Joia? Mais um exemplo aí de polinômios. Verifiquem aí, ó, uma equaçãozinha do quarto grau. 1x4 mais 1x3 menos 10x2 menos 4x mais 24 igual a 0. Tá? Eu conheço agora as duas raízes. Eu conheço o menos 2 e o menos 3. E sei que a soma das quatro raízes tem que dar o termo B sobre A. O A vale 1, então tem que dar igual ao termo B. Tá?
E o teorema me diz que é igual a menos o termo B. É menos B sobre A. Isso que diz o teorema, tá? Menos B, ó. Menos B sobre A. Então, quais seriam essas raízes que somando com menos 5 me sobra 1? Qual seria essas raízes que somando com menos 5 me sobra 1? 2 e 2. 2 e 2 dá 4, menos 5 dá 1, tá? Então, essas duas raízes são 2 e 2. Mostrando que realmente as raízes são o 2 e 2. Eu sei que a soma tem que dar o termo B. E deu. Eu sei que o produto é o último termo, é o termo sozinho, ó. O termo E aqui, tá? O que foi D no terceiro grau, agora aqui é o E, porque aumentou mais um grau da equação. Então esse termo aqui é o termo E. Então o produto entre as quatro tem que me dar o termo E. Então eu vou colocar as quatro raízes que nós achamos na soma. Menos 2 vezes menos 3 vezes 2 e vezes 2. Menos 2 vezes menos 3 dá 6. 6 vezes 2, 12 vezes 2, 24. Então é E sobre A, que é o 24. Então o produto me dá o último termo, a soma me dá o segundo termo, que é o D. Então as raízes são o menos 3, o menos 2, o 2 e 2. É uma raiz dupla. Na realidade, ele apareceu 3 raízes aqui. É quarta raiz porque tem que aparecer mais uma para caracterizar o grau 4. Então eu posso utilizar uma raiz dupla. Uma raiz que tem duplo valor. Na soma e no produto, eles vão ser utilizados para encontrar os termos B e termo E da equação. Tá joia? Eu sei que existe esse segundo 2, uma porque preciso de 4 raízes. Outra, que eu tenho que somar tudo isso para me dar 1. E tenho que multiplicar tudo isso para dar o 24. Ok? Certinho, moçada? Espero ter ajudado aí para vocês, embora sendo no 45 minutos do segundo tempo, né? Muita gente já entregou essa atividade, mas espero ter ajudado aí. A gente está aí para conversar sobre isso aí. Vai ter tranquilamente um período de recuperação, no retorno da gente, e a gente vai poder estar relembrando isso aí e reforçando cada vez mais para vocês. No mais, uma boa tarde a todos, bons estudos e até mais, se Deus quiser.